A gente tem visto um movimento, né, de facções que deixaram de ser apenas ali traficantes, mas se tornaram uma espécie até de holding, né, que controlam desde postos de gasolinas, transporte, construção civil, licitações, e a gente tem visto, né, uma vertente de fazer esse enfrentamento a essas facções na raiz financeira, a lavagem de dinheiro. Aí eu queria até perguntar, inclusive para o Fred, né, se isso é o mais eficaz, porque, estou perguntando isso porque, como a gente já falou bastante aqui no Primeira Análise, o crime organizado não é mais um problema do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas tem rotas, né, norte, nordeste, está ultrapassando fronteiras. A falta de integração, né, entre polícias estaduais e federais acaba favorecendo esse crime, Fred? Sim, favorece muito. O combate ao crime, você tem duas vertentes atualmente, né? Uma que é extremamente punitivista, né? Você ataca a origem e a pessoa que comete o crime, encarcera, separa da sociedade. E outra que você tem uma abordagem genérica que inclui a repressão, sim, mas também um conjunto de medidas que vão um pouco além, né? Você parte do trabalho de integração, de políticas sociais, de políticas de proteção à sociedade, de reforço ao policiamento, de um policiamento mais abrangente. Por quê? Porque o crime mudou, né? Não é mais uma pessoa que rouba nas esquinas. Você estava falando da amplitude do crime organizado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele estava calculando a movimentação de evasão fiscal em torno de 320 bilhões de dólares com as ações do crime organizado já na economia formal, né? Só no setor de combustível, a sonegação de impostos desses grupos chegaria a 29 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? E tem uma capilaridade no país que é fenomenal. E hoje, 19% da população brasileira convive de alguma forma em áreas que têm presença ou de milícias ou de alguma das facções, né, que já passam de 20. As facções estão presentes em praticamente todos os estados brasileiros e também em outros países, principalmente PCC e Comando Vermelho. Então nós temos um crime, né, um crime organizado que ampliou a sua atuação, diversificou sua atuação. Combatê-lo como se ele fosse o antigo criminoso dos anos 40, né, nem dos anos 60, mas dos anos 40, dos anos 30, em que ele se dedicava exclusivamente ou ao roubo, ou ao contrabando, ou ao jogo de bicho, é ineficaz. Então você tem que tratar com ferramentas, inclusive econômicas, né? Para você ter uma ideia, dentro dessa linha de uma abordagem mais completa, que envolve inclusive a parceria internacional, você tem um estudo do FMI com o Banco Interamericano de Comércio que faz uma relação sobre o quanto isso impacta na economia da América Latina. Por exemplo, na América Latina, o crime gera um custo de 3,4% do PIB de toda a América Latina. Como porcentagem não dá uma ideia muito boa do que é isso, seria o equivalente a 238 bilhões de dólares. Em reais, você já bate na casa do trilhão, né? 1 trilhão de reais. É muito dinheiro. E por que eu estou falando que você precisa ter uma concepção econômica? Porque não basta você fazer o combate, você tem que ter também responsabilidade com o gasto público. Você não só gastar muito na segurança pública, mas gastar bem em toda a sociedade. Porque esse mesmo estudo do FMI e do Banco Interamericano mostra que quando se bate no pico de uma recessão econômica, você tem um aumento até de 6% na taxa de homicídios. Ou seja, gastar não quer dizer que você gastar muito vai reduzir a criminalidade, mas gastar bem impede que ela cresça, né? Aumentos de inflação também, picos inflacionários nos países, têm aumentos no número de homicídios em torno de 10%, segundo esse estudo. Então é aquela questão, combate-se o crime sim com severidade, mas numa forma mais abrangente que envolva o controle dos gastos públicos, o bom gasto na segurança pública, o bom gasto na sociedade para que você tenha estabilidade e essas pessoas não precisem recorrer
né, se sentir ameaçadas ou precisem se submeter às áreas de controle do crime organizado. A gente tem alguns pontos também aqui, porque logo quando fala assim dessa questão da integração mesmo das federações com o governo federal, a gente viu até um movimento puxado ali por muitos governadores de direita, que chegaram até a falar ali de um consórcio da paz, mas a gente viu muito pouco prático nisso, né? Apesar de todo mundo, né, estados, governo federal, todos entenderem que é preciso de união, a gente está próximo no ano eleitoral, então cada um está querendo ali puxar a sardinha. E a gente até chegou a ter uma discussão ali no Congresso, que era a questão ali, PL do terrorismo, de transformar, isso acabou ali ficando um pouco para trás. Mas eu queria puxar um outro ponto aqui para o nosso debate, agora para poder falar assim desse combate às organizações criminosas e como que essa pauta da segurança pública, ela também se dá em outros países, né? Como esse assunto é tratado, inclusive, eleitoralmente na América Latina, Fred. Olha, nós temos alguns estados que eles se tornaram referência com relação ao combate ao narcotráfico, ao crime organizado, mas não necessariamente são os exemplos dessa corrente que eu te falei, mais ampla. O caso que sempre é muito referenciado e ele unifica, inclusive essa corrente dos governadores aqui no Brasil, é o caso de El Salvador. Tem um governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez uma visita para lá. A gente teve o deputado federal Nicolas Ferreira também, que fez uma visita ao presídio de lá. Então, é um país ali que agrada essas figuras de direita, né? Exatamente. Ele pega essa vertente de um ataque muito centralizado contra as raízes do crime. No caso de El Salvador, o presidente Nayib Bukele, ele foi eleito, ele entrou com a imposição de um regime de exceção para poder combater a criminalidade organizada, né? Então ele aumentou nesse pacote dele a prisão sem ordem judicial de colaboradores de criminosos, prisão preventiva passou de 72 horas para até 15 dias, havia julgamentos coletivos de até 100 pessoas e também uma política de encarceramento muito severa. Para você ter uma ideia, hoje, em El Salvador, há em torno de 80 mil pessoas encarceradas desde que ele começou esse pacote de endurecimento. Então, isso é 1,5% da população. Mas o que é? Ele apresentou alguns resultados. Antes dele tomar posse em 2016, ele tomou posse em 2019, em 2016 havia 105 mortos a cada 100 mil habitantes. No último ano, era 1,7 morte para cada 100 mil habitantes, né? Então, essa ideia gerou um resultado no combate à mortalidade e aos homicídios, mas gerou uma explosão do regime de encarceramento e uma prisão que é o modelo de exportação de El Salvador, que é o SECOT. O SECOT é uma prisão de segurança máxima com capacidade para 40 mil presos. Hoje tem 4 mil pessoas lá. Eles são 8 blocos, são mais de 200 mil quilômetros. Eu não vou lembrar agora a área, que eu vou me confundir, desculpa. Mas ela é gigantesca, esses 8 blocos, eles ficam 24 horas por dia. As celas são para 100 presos, são celas coletivas, praticamente em aço e concreto, pouquíssimo espaço e contato com a área externa. Você tem total isolamento desses presos. E isso daí, como eu falei, é um modelo de exportação, porque até os Estados Unidos pagam, fazem um contrato. Você se lembra, no início desse ano, houve a expulsão de 235 imigrantes, boa parte deles venezuelanos, que foram enviados para o SECOT num contrato feito com o governo de El Salvador, que envolve valores na ordem de 6 milhões de dólares. Né, para a utilização, para envio desses estrangeiros para que fiquem lá. Esse modelo caberia aqui no Brasil? É um modelo que as pessoas tentam replicar e que esse grupo mais à direita tenta aplicar. A gente tem bem abaixo disso, que são as prisões federais, né, que tem uma maior concentração de policiais por preso. Você tem também Você tem um maior tempo de isolamento, você tem um contato mais monitorado entre preso e advogado.
mas ele não chega nem perto desse tipo de construção que ela é replicada, por exemplo, em El Salvador. E agora um ponto importante, por que chama tanta atenção dos governadores e de políticos? Bukele, ele chegou a 91% de aprovação. Quando ele foi eleito a primeira vez, ele tinha 50% de aprovação, ele teve 82% de votação no segundo turno na reeleição dele, e tem esse nível de aprovação. Então ele tem um marketing dessa questão da segurança que é muito vendável, e que acabou sendo copiada num outro país, que é El Salvador. Mentira, que é Equador, onde Daniel Noboa também adotou isso, mas por outro motivo, por conta da explosão do tráfico no Equador e da presença do crime organizado. A gente vê, então, uma semelhança, né, da pauta da segurança pública de ser também uma grande preocupação ali do eleitor também desses países, né? Sim, é uma preocupação latino-americana que a gente tem um volume significativo. Pra você ter uma ideia, na América Latina, só 8% da população global, mas 1/3 de todos os homicídios que acontecem no planeta acontecem do México para baixo, né? Então é uma questão que acabou dando esse impulso. Lá no Equador, Daniel Noboa, quando ele foi eleito, até num processo muito conturbado, ele pegou 2 anos inicialmente por conta de uma manobra política que o antecessor dele tinha, chamado morte cruzada. Então você renuncia, mas você força a dissolução do Congresso, e ele acabou perdendo o cargo dele, justamente por causa da evolução do crime organizado e o tráfico internacional. O Equador, apesar de não ter uma produção de drogas muito grande, ele fica perto de 2 grandes produtores, né, a Colômbia e o Peru, e acaba sendo mais ou menos 70% de toda a droga que vai para os Estados Unidos e Europa acaba passando de alguma forma pelo Equador. E isso levou a uma presença maior do crime organizado, a presença do líder, a prisão, né, do líder dos Los Choneros, gerou uma comoção no país, com o aumento da violência, que foi reprimida também de forma muito intensa, com militarização nas ruas, com a presença de suspensão de direitos, de alguns direitos, por exemplo, permitindo a entrada de policiais nas casas sem mandato judicial, e isso também acabou afetando a redução, né, um aumento da apreensão de drogas e uma redução da criminalidade, e que também gerou índices de popularidade acima de 50% para Daniel Noboa. Então você vê que há uma relação entre esse modelo de hiperrepressão e acaba tendo. Nós estamos vendo a imagem dele aí, Daniel Noboa é esse, com colete à prova de bala, capacete, né? Você imagina ele visitando uma dessas prisões que eles também têm no Equador, que tentam replicar o SECO e que gera também uma certa... Como que é a questão de custos, né? Porque imagina que os custos também, né, desse modelo aí, do presídio ali, especificamente, tenham custos muito mais elevados. E a gente tem um problema ali carcerário aqui no Brasil, né? Sim, para o Brasil você teria um volume nesse... Eu perdi aqui, eu fiz o levantamento para um outro programa nosso e eu acabei me esquecendo aqui, mas os custos são muito grandes para o encarceramento, né? E o problema é você ter um custo que acaba sendo afogado dentro da prisão, e você não tem como transformar esse custo em geração de ganhos para outros setores produtivos. Então isso, no final das contas, você engessa muito no caso do sistema brasileiro. O sistema de Bukele, ele criou uma franquia para ele poder vender. Então ele extrai dinheiro disso, como eu falei, mais ou menos 6 milhões de dólares no contrato exclusivo com os Estados Unidos. Mas você importa criminalidade, né? Se você, em algum momento, ele parar de ter dinheiro suficiente para fazer esse investimento, ou tiver uma pressão por outras demandas locais, ele vai ter problema com um crime internacional dentro do território nacional.